Quem não pode assistir, depois assiste no YouTube. Então, gente, não sei se vocês já me conhecem, meu nome é Eliseu, eu sou da parte da física do cursinho. Eu dei uma aula para vocês já, só que foi gravada. Essa é a minha primeira aula ao vivo, assim, por assim dizer. E eu acredito que seja a primeira aula de física ao vivo de vocês também. Vocês conheceram a Ana, que está trabalhando a parte de mecânica com vocês, e conheceram o Pedro, que divide a parte de elétrica comigo. Nas últimas aulas, eu e o Pedro trabalhamos a eletrostática com vocês. O que é eletrostática? A gente estudava as cargas elétricas, só que a gente estudava essas cargas com elas paradas. Elas estavam estáticas no espaço. Hoje a gente vai mudar para outra área. A gente vai começar a estudar hoje a eletrodinâmica, que as cargas agora vão estar em movimento. Então a gente vai usar os conceitos que a gente aprendeu na eletrostática e aplicar eles de uma forma diferente na eletrodinâmica. Certo? Como é que isso vai funcionar? Deixa eu só começar a apresentar aqui também. Aí, vocês vão parar de me ver, mas vocês estão vendo a tela aqui. Eu acho. Então hoje a gente estuda eletrodinâmica. Eu falei para vocês que é a parte da física que estuda as partículas elétricas ou cargas elétricas em movimento. Então agora a gente vai ter elétrons correndo dentro de um fio, a gente vai ter íons se movimentando em líquidos. Todas essas coisas a gente vai começar a estudar agora. E como é que a gente começa isso? O primeiro conceito que eu preciso apresentar para vocês, qualquer coisa, gente, se quiser dúvidas, se quiser que eu pare e explico de novo, é só me falar, tá, gente? Sem problema, eu explico 10 vezes a mesma coisa, se precisar. Tranquilo. O primeiro conceito que eu preciso apresentar para vocês é a diferença de um material condutor e a diferença de um material isolante. Como que isso funciona? Vamos supor que eu tenho aqui, nesse círculo, seja uma esfera de metal. Aí eu venho aqui e coloco um elétronzinho. Coloco outro, coloco outro. Como esses elétrons estão numa esfera de metal, o metal é um material condutor. Esses elétrons, eles não vão ficar dessa forma que eu desenhei. Vai ficar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Então, eles vão se distribuir em toda a esfera. Se eu colocar mais um, por mais que eu coloque esse elétron na esquerda, ele vai migrar para o lado oposto para se distribuir igualmente por toda a esfera. Isso é a característica de um material condutor. Ele permite o fluxo livre de elétrons e no lugar de elétrons, vocês podem escrever para ficar até melhor, cargas elétricas. Certo? Agora, o material isolante, se eu pegar um material isolante e eu colocar um elétron no mesmo lugar, colocar um do lado e enchendo, esses elétrons eles vão continuar presos só nessa região. Eles não vão se distribuir por toda a esfera. Essa distribuição não vai acontecer. Então, o fluxo de elétrons e de cargas elétricas não ocorre. É por isso que a borracha não conduz eletricidade, que a madeira, quando está seca, não conduz eletricidade. E é bom vocês saberem alguns exemplos. Principais exemplos de condutores são os metais
em si. E um exemplo de condutor que geralmente cai é o grafite. Grafite desses de lapiseira, que fica no meio do lápis. Grafite é um material condutor. Isolantes. Os principais são a borracha e a madeira. Certinho esse conceito? Podemos continuar? Os lápis, eles são feitos de madeira por conta de o grafite ser um material que ele, como que eu falo? Que ele permite o fluxo de elétrons. A madeira não permite o fluxo. Então, sim, por isso que o lápis é feito de madeira? Não, eu acho que o lápis é feito de madeira porque é um material barato e ele é maleável. É fácil você moldar a madeira no formato do lápis. Eu Ah, acho que sim, não tem relação com a parte elétrica do material, não. entendi. Certo? Certinho. Essa parte é ok. Então, aqui a gente começa então a gente vai estudar agora a famosa corrente elétrica. O que é uma corrente? Corrente, não pensar corrente aquela de pôr no pescoço ou de amarrar o cachorro. Uma corrente no sentido mais ideológico, no sentido mais filosófico. Uma corrente de pensamentos é vários pensamentos que seguem uma mesma direção. Então vocês estudam na filosofia, não sei onde vocês estão, a corrente do iluminismo, essas correntes que são vários pensadores que seguem uma mesma direção, uma mesma ideia principal no pensamento. Então, aqui a gente vai ter uma corrente também, só que elétrica, uma corrente de elétrons. Elétrons, aquela parte do átomo, aquela parte mais externa, vocês lembram que tem o núcleo, o núcleo que é bem condensado, bem maciço, que é formado de prótons e nêutrons, e orbitam a esse núcleo partículas carregadas negativamente, que são os elétrons. Então são vários uma corrente elétrica são vários elétrons que vão na mesma direção. Então aqui eu desenhei dois fios metálicos e vários elétrons dentro deles. No começo, no primeiro, desculpa, esses elétrons vão estar se movimentando. Só que cada um vai para um lugar. No segundo, os elétrons também vão estar se movimentando. Só que eles vão seguir uma ordenação, eles vão seguir uma ordem. Eles vão estar todos se movendo na mesma direção. Então, aqui no segundo caso, eu posso falar que eu tenho uma corrente elétrica. É quando você tem um fio ou um material condutor e por esse material os elétrons fluem os elétrons se movimentam de uma forma ordenada, de uma forma que segue um padrão. Esse é justamente a corrente elétrica. É o movimento ordenado de cargas elétricas. Corrente elétrica é na física representado pelo Izinho minúsculo. Então, sempre que vocês verem o Izinho minúsculo, atribui a corrente elétrica. E tem uma coisa importante na hora que for marcar essa corrente elétrica. Vocês viram aqui que eu desenhei todos os meus elétrons indo para a direita. Então, meu fluxo de elétrons ele está indo para a direita. Só que existe um erro histórico da física que eles, na hora, no princípio do estudo da elétrica, da corrente elétrica, eles marcavam a corrente ao contrário. Então, sempre que você for marcar no exercício a corrente elétrica, você tem que marcar ela
ao contrário do fluxo de elétrons. Então, meu fluxo de elétrons está para a direita, minha corrente elétrica, quando você for marcar no circuito, ela está ao contrário. A gente vai ver isso melhor em circuitos daqui a pouco, você vai ficar mais claro. Mas lembra de não confundir o sentido do fluxo de elétrons, daqui de cima, com o sentido que foi convencionado da corrente elétrica, do Izinho. Isso é histórico, os físicos marcaram errado antigamente, acostumaram tanto a marcar, eu não vou falar mais errado, vou começar a falar ao contrário do fluxo de elétrons, que decidiram deixar desse jeito e ninguém consertou e nunca vão consertar. Então é só mais uma coisa para confundir nossa cabeça hoje em dia. Certo? Corrente elétrica. Calma, estou calmo. Você quer que eu volto para você anotar? Assim. Não. Existem dois sentidos. Existe o sentido do fluxo de elétrons, que é o que eu desenhei aqui para a direita. Existe o sentido convencional, que vai ser sempre o contrário dos elétrons. Isso mesmo. Sempre que você for marcar a corrente elétrica, que ele perguntar o sentido da corrente elétrica, ele quer esse aqui de baixo. Sempre que ele perguntar o sentido do fluxo de elétrons, ele quer aqui em cima. Faz sentido? Ok. Como toda parte na física, a gente ia ter uma fórmula, a gente não pode estudar física sem fórmula, né? Então, corrente elétrica aqui. Eu vou desenhar para onde os elétrons estão indo. Então aqui, meus elétrons estão indo da esquerda para a direita. Então esse é o sentido do meu fluxo de elétrons. E minha corrente vai estar ao contrário. Corrente elétrica, como que você calcula ela? Eu tenho um fio aqui, e eu sei que nesse fio vai passar um número X de elétrons por tempo, um número X de cargas elétricas por tempo. Então a corrente elétrica, ela vai marcar justamente isso, é justamente o que você vai calcular. Ela vai ser a carga que passa naquele fio em um determinado tempo. Eu vou explicar para vocês Nossa, calma. Eu vou explicar para vocês as unidades, fica mais fácil de entender essa fórmula. Carga é em coulomb, tempo é em segundo. Então, a minha corrente elétrica, ela vai mostrar justamente quantos coulomb de carga passa por aquele fio em cada segundo. Só que esse coulomb por segundo, ele recebeu um nome especial, em homenagem a um físico que estudava isso, que é o ampere. E a letrinha A maiúsculo. Então, se eu tenho um fio passando uma corrente de, por exemplo, 3 ampere, isso quer dizer que em 1 segundo passam 3 coulomb de carga. Se minha corrente é de 5 ampere, eu sei que em 3
em 1 segundo, desculpa, passam 5 coulomb de carga naquele fio. É justamente isso, matematicamente, que a corrente representa. É o quanto de carga que você vai ter atravessando o fio. Ok? Posso seguir? Ficou muito confuso? Só que essa fórmula aqui, ela vale para quando minha corrente tem um valor constante. Nem sempre minha corrente vai ter um valor constante. Às vezes ela pode aumentar com o tempo, ela pode diminuir com o tempo, e aí onde a gente vai ter o gráfico da corrente. A gente sabe que a fórmula, vou escrever a fórmula aqui de novo, a corrente é carga por tempo. E no meu gráfico, aqui no meu eixo Y, eu tenho corrente, e no meu eixo X eu tenho tempo. Então aqui está mostrando a variação da minha corrente elétrica ao longo do tempo. Aqui vocês podem ver que quanto mais o tempo aumenta, a minha corrente elétrica vai aumentando. E como é que eu faço para obter que pelo gráfico eu vou ter a corrente, pelo gráfico eu vou ter o tempo? Como que eu faço para obter a carga? Coloquem na cabeça de vocês que sempre que você vê um gráfico em física, você pode fazer só duas coisas. Você pode ou calcular a área dele, ou fazer a tangente dessa reta. Em todo caso de gráfico, é uma dessas duas coisas que vai te dar a informação que falta. No caso da corrente, é a área. Então, essa área aqui entre a reta e o eixo X, ela é numericamente igual à minha carga. Por que numericamente? Porque a área, unidade de área, é metro. E unidade de corrente, e unidade de carga, desculpa, é coulomb. Você não pode igualar metro com coulomb. Então, por isso que a gente coloca numericamente, mas é o mesmo valor. E nesse caso de área, a gente vai ter só 3 possibilidades de figuras geométricas. Essa área pode ser um retângulo, a área pode ser um triângulo e a área pode ser um trapézio. Nesse caso aqui, da minha figura, é um trapézio. Vocês lembram as áreas dessas 3 figuras? Ou quer que eu escreva aqui? Eu vou escrever. A área de retângulo é base vezes altura. A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área de trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Nessa figura aqui, essa parte aqui é minha base maior, essa parte é minha base menor, e aqui no eixo X é a altura. A altura que está deitada é porque meu trapézio está deitado. Então sempre toma cuidado nisso na hora que for resolver. Visualizaram as bases certinho? Que essa é a parte mais difícil na hora de exercício que tem gráfico. E para fechar corrente elétrica, a gente vai ver alguns efeitos que ela tem no espaço em si. O primeiro é mais, assim, é meio óbvio, que é o efeito fisiológico. O que é o efeito fisiológico? Se você colocar a mão num fio e no fio tiver corrente, você vai levar um choque, certo? Isso é meio assim, todo mundo sabe. Mas a corrente elétrica, ela tem um papel importante nos nossos neurônios.
que vai ter uma alteração elétrica, vai ter uma corrente elétrica que percorre o neurônio, que vai chegar no músculo e vai fazer a contração. Então, o efeito da corrente no nosso corpo não é só o choque. O choque acontece porque essa corrente é excessiva, ela é muito grande. Mas nosso próprio corpo gera uma corrente elétrica que atravessa os neurônios que gera as contrações musculares. O outro efeito é o efeito químico. O que é a eletrólise? A eletrólise, vocês vão estudar melhor na química. Os professores da química vão explicar para vocês. Mas é como, por exemplo, você tem uma reação elétrica, uma reação química. Reação elétrica surgiu da minha cabeça mesmo. Por exemplo, a separação da água em hidrogênio e oxigênio. Essa reação, ela não acontece espontaneamente no ambiente. Então, você vai colocar aqui corrente elétrica, você vai colocar energia elétrica para fornecer a energia necessária para essa reação ou outra reação poder ocorrer. Certo? A eletrólise. Por que é eletrólise? Lise é quebra. Sempre que você vê lise de alguma coisa, é a quebra. Nesse caso, eu coloquei para você a quebra da água. E eletro é da onde vem a energia. E galvanização, o sentido vai ser o contrário. Na eletrólise, você está quebrando alguma coisa. Da galvanização, você vai estar formando algo. A galvanização, especificamente, ela é útil para você banhar ouro, alguma coisa. Você usa energia elétrica para isso. O pessoal da química vai explicar isso muito bem para vocês também. O efeito magnético da corrente elétrica são os eletroímãs. Sempre que uma corrente elétrica está passando por um fio, em volta daquele fio vai ter uma alteração magnética. Essa alteração, às vezes, não é tão significativa para a gente perceber assim na residência, nas nossas casas. Mas vocês já repararam nos postes que aqueles fios de cima, eles geralmente ficam longe um dos outros? Na rua, aqueles fios de cima, que são os fios de alta tensão, eles têm que ficar longe uns dos outros? É justamente por causa disso, que gera um campo magnético em volta, que se eles ficassem perto, eles iam se atrair e grudar um no outro. Então, justamente para que isso não ocorra. Se você tiver em casa também tiver uma bússola, se você ligar qualquer coisa na tomada e tiver passando energia e chegar a bússola perto, você vai ver que a bússola vai deixar de apontar um norte. Ela vai apontar para o campo magnético gerado para aquele fio. Mas não é como se fosse, no caso das casas, não é como se fosse suficiente para atrair algo grande, um metal grande e grudar no fio. É mais no sentido dos postes de energia que é uma corrente muito alta. O efeito luminoso é o que a gente vê nas lâmpadas fluorescentes. Eu não sei se vocês já viram na química as camadas eletrônicas dos átomos. Tem um átomo, aí tem alguns elétrons na camada K, aí tem mais alguns na camada L. É justamente por causa disso que as lâmpadas fluorescentes funcionam. Eu só vou desenhar um pouquinho melhor, que senão não dá para explicar para vocês. Então aqui eu vou representar 3 camadas e tem alguns elétrons aqui. Nas lâmpadas fluorescentes, não nas de LED de hoje em dia. Nas fluorescentes, você tem a lâmpada, aí você tem um polo aqui que você liga na energia e outro polo aqui. Um é positivo, o outro é negativo. E nessas lâmpadas,
tem um gás específico que esse gás é um material condutor. Para conduzir eletricidade, pode estar nos três estados da matéria. Não precisa, a gente tem como melhor exemplo os fios, que são sólidos, mas pode ser algo líquido, por exemplo, água com sal conduz eletricidade, toda água com qualquer tipo de sal. Por isso que é perigoso tomar banho e cair um raio e tomar choque, porque a água conduz. E tem gases que conduzem eletricidade também. Os gases que estão dentro das lâmpadas fluorescentes são um exemplo disso. Então, quando você passa corrente nesses gases, os elétrons das últimas camadas, eles pulam para uma camada mais externa. E eles acumularam energia. E quando esses elétrons voltam para a camada original deles, eles liberam essa energia que eles acumularam. E essa energia é liberada na forma de luz. É assim que as lâmpadas fluorescentes funcionam. Então aqui vai estar passando uma corrente elétrica pelo gás. Os elétrons vão acumular essa energia da corrente elétrica e vão pular para uma camada mais externa. Eles precisam voltar para a camada original deles. E para eles voltar para a camada original, eles precisam perder essa energia de alguma forma. Essa energia é perdida na forma de luz, que é a luz que a gente vê na lâmpada fluorescente. Certo? E por último, e mais importante, que é o que mais cai em todos os vestibulares, é o efeito Joule. Esse daqui vocês anotam, se vocês não estiverem anotando nada, vocês pegam a caneta, escrevem no braço, colam um post-it no guarda-roupa, no box do banheiro, para vocês lembrarem dele todos os dias. O que é o efeito Joule? Vou desenhar aqui do lado de novo. Aqui eu tenho um fio e eu tenho meus elétrons livres aqui. Nossa, ficou feio esse elétron. Eu tenho meus elétrons livres aqui. Esses elétrons, eles estão percorrendo meu fio. Estão indo muito rápido. Só que no meu fio também tem os átomos do metal. Tem os núcleos dos átomos que são maciços, eles não estão livres, eles não estão percorrendo, eles estão parados lá. E eventualmente, esses elétrons vão colidir nos átomos do fio, certo? E toda vez que você colide, você tem um elétron, ele estava andando no fio com uma velocidade. Ele colidiu com alguma coisa, colidiu com o núcleo do átomo, ele vai perder essa velocidade. E quando você perde essa velocidade, você perde energia. Só que a energia nunca é perdida, ela precisa se transformar em algo. Então, quando essa colisão acontecer, essa energia cinética desse elétron, da corrente, ela vai ser transformada em calor. Então, as colisões entre os elétrons da corrente e os átomos do fio, esse atrito nessas colisões, vão gerar calor. É a mesma coisa, sabe quando esfrega uma mão na outra e esquenta? Ou bate muita palma e a mão esquenta? É a mesma coisa, só que muito pequeno do tamanho dos elétrons e dos átomos. Vai liberando calor. E é isso que faz tanto a lâmpada incandescente, que libera tanto calor que aquele filamentozinho ele esquenta tanto que ele fica vermelho e incandescente. Tanto é isso que faz os aquecedores elétricos. O chuveiro. Chuveiro é o principal exemplo de aquecedor elétrico que eu acho que todo mundo tem. Tem um fio dentro do chuveiro, que é um fio bem denso, com muito átomo, e vai colidir esses elétrons. E vai liberar calor suficiente para esquentar a água. Todo mundo entendeu o efeito Joule?
Esse é o mais importante, de verdade. A relação que ele tem é com o material ou com a espessura? Relação do efeito Joule, Isso. você Porque fala no geralmente a gente sentido, tem que. você fala no sentido de intensidade dele? Isso, geralmente quando a gente compra fio para fazer relação, a gente tem que ver a quantidade de corrente que vai passar, né? Aí dependendo da quantidade de corrente, muda a espessura. Além da espessura, muda o material também. Os dois influenciam. Isso, você vai ter, existe uma fórmula para calcular isso, que eu acredito que seja a próxima aula, que é a aula do Pedro, mas eu não vou deixar você com dúvida. É a segunda lei de Ohm que calcula isso, que resistência do fio, atividade, comprimento pela área. O R é resistência. Quanto maior a resistência, maior vai ser o efeito Joule. Então, por mais que eu não tenha explicado a resistência para vocês ainda, pensa que quanto maior esse R, maior vai ser o efeito Joule. Esse Pzinho, que é uma letra grega, ele tem a ver com o material. Então, quanto mais denso for o material, maior vai ser, deixa eu mudar de cor, maior vai ser esse P e também maior vai ser a resistência. E também é inversamente proporcional à espessura do fio. Esse A é de espessura. Então, quanto mais grosso o fio, menor vai ser o efeito Joule ali. Menor vai esquentar. Entendeu? Fez sentido? Nossa, faz sentido. Fez sentido? Então, depende Obrigado. dos dois. Quanto mais denso o fio, maior vai ser o efeito Joule. E quanto maior a espessura, menor vai ser o efeito Joule. Você vai ter uma aula só para isso, tá? Não preocupa com isso agora, não. Vimos todos os efeitos da corrente elétrica. Então agora vamos fazer três exercícios para a gente praticar isso. E já estamos assim na metade Professor, da aula. Oi. que eu tinha mandado a pergunta aqui, o senhor não tinha visto. Não Em vi, questão. desculpa. Não, beleza, beleza. Em questão do. Por exemplo, não sei se tem a ver, justamente a pergunta. Em questão, exemplo, do micro-ondas. Ele tem relação com o efeito magnético ou com o efeito Joule ou não tem relação com os dois? Devido a ser ondas magnéticas, eletromagnéticas. As micro-ondas são um tipo de onda eletromagnética. Posso até, posso até pesquisar o espectro aqui para te mostrar. Direitinho. Você consegue ver a bolinha apontando? Eu acho que não dá para ver. Mas eu Não. vou falar. Aonde está escrito visível ali nessa cor, é a luz normal que a gente consegue ver. São todas as cores que a gente enxerga com o olho humano. Num comprimento de onda maior, ou seja, numa frequência menor, estão as microondas. Elas também são um tipo de onda eletromagnética e não tem nada a ver com efeito Joule, com corrente elétrica. A parte elétrica do micro-ondas, do aparelho do micro-ondas, são só para gerar essas ondas. As micro-ondas, elas funcionam porque elas oscilam numa frequência que elas conseguem agitar as moléculas de água. Então, e quando se agita as moléculas de água, se aumenta a temperatura delas. Vocês não tiveram termologia ainda, mas a gente vai ver isso em termologia. Que a temperatura de alguma coisa está diretamente relacionado ao tanto que essa partícula vibra. Então, como a microonda especificamente consegue vibrar muito a água, e a água é o principal componente de todos os nossos alimentos, é por isso que o microondas esquenta.
E também é por isso que esquenta só a comida e não esquenta o prato, porque o prato não tem água. Fez sentido? Professor, então, tipo assim, só para ver se eu entendi isso, em questão em relação à corrente elétrica, é só a parte de dentro do micro-ondas, porém o que faz é a energia que é usada pelo micro-ondas mesmo para esquentar não tem a ver. Não. A parte elétrica, a parte de energia elétrica do micro-ondas é só para a formação dessas ondas eletromagnéticas. Entendi. Não, não tem relação com o efeito Joule em si para esquentar. Uma coisa que tem relação com o efeito Joule é aquelas churrasqueiras elétricas. Não sei se vocês conhecem. Eu tenho uma também. Aquilo lá é efeito Joule. Entendi, obrigadão. Por nada. Perdão por não ver sua pergunta, vou ficar mais atento aqui. Empolguei. Então vamos fazer 3 exercícios que relembram um pouco dessas matérias. Vocês estão vendo o exercício? Parece que travou minha tela. Ou ainda está nas ondas? A apresentação travou. Eu vou começar de novo. Espera aí. Agora foi. Então, exercício 1. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. A cada 10 segundos, passa por uma secção do condutor uma carga elétrica de 30 coulomb. Calcule a intensidade da corrente elétrica. Separar as informações mais importantes. Eu sei que a cada 10 segundos passa uma carga elétrica de 30 coulomb. E eu sei que minha corrente elétrica ela é contínua e ela é constante. Se eu sei que minha corrente é constante, eu posso usar a fórmula, que a corrente é carga por tempo. Certo? Carga, ele me deu 30 coulomb. Tempo, ele também me deu 10 segundos. 30 dividido por 10, 3 unidades de corrente, ampere. Simples assim. Corrente elétrica é fácil. Não raramente dá confusão. Número 2. Qual a intensidade da corrente que passa por um condutor cilíndrico se por uma secção transversal dele passa 2 vezes 10 a 14 elétrons em 5 segundos? Carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 a 19. Mano, mas Eduardo, as questões de corrente do Enem, de verdade, são fáceis. Na lista que eu fiz para vocês, que eu vou pôr no Drive depois dessa aula, você vai ver, tem umas 3 questões só de efeito Joule. Só de você saber o que é o efeito Joule, você responde a questão. Não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. De verdade, essa matéria é bem mais tranquila que a eletrostática. Ela cai bastante no Enem e ela não é tão difícil. Até perdi aqui o exercício. Então eu tenho um condutor cilíndrico. Eu vou desenhar ele aqui. Meu condutor cilíndrico, meu fio. O que é uma secção transversal do fio? É eu pegar o meu fio e cortar ele nesse sentido. Eu sei que se eu fizer um corte aqui, por esse corte, passa 2 vezes 10 a 14 elétrons a cada 5 segundos.
Para minha fórmula de corrente, eu preciso da carga e eu preciso do tempo. Corrente é o que eu quero. Tempo, eu já tenho. É meus 5 segundos. Carga, eu ainda preciso descobrir para calcular a corrente. Só que eu tenho um número de elétrons. Vocês lembram daquela fórmula da eletrostática? É aqui que eu falo que a gente volta nos conceitos anteriores. Que quando eu tinha ou elétron ou próton, eu podia usar aquela fórmula que Q é igual a N vezes Z, sendo que o N é o número ou de elétrons ou de prótons e o E é a carga dele. É essa fórmula que a gente vai usar aqui para achar essa carga que eu vou colocar aqui. Então a carga é o que eu quero. O número ele me deu 2 vezes 10 a 14. O E ele também me deu 1,6 vezes 10 a menos 19. Dois vezes 1,6 é 3,2. 10 a 14 vezes 10 a menos 19, você conserva a base e soma os expoentes. Então 14 mais menos 19 é menos 5. Isso mesmo. Então minha carga eu já tenho. Então eu posso substituir aqui. Corrente é carga 3,2 vezes 10 a menos 5 dividido por 5. Aqui a continha mais difícil que pode ter é 3,2 dividido por 5. Só que aqui a gente tem que pensar um pouquinho antes de fazer a conta para ela não ficar muito difícil. 3,2 vezes 10 a menos 5, eu posso, antes de fazer essa conta, passar essa vírgula para a direita. Quando eu passo minha vírgula para a direita, eu aumento o número, e se eu aumento o número, eu diminuo o expoente. Então fica 32 vezes 10 a menos 6. Eu aumentei o número de 3,2 para 32 e eu diminuo 1 do expoente. Dividido por 5. Outra coisa que eu gosto de pensar é sempre que você vai dividir um número por 5, é a mesma coisa que você multiplicar ele por 2 e depois dividir por 10. Por quê? Se 32 por 5, você vai ter que fazer lá 32 dividido por 5, papapá. Aí não dá, você vê qual que chega mais perto, muito cansativo. Só que eu sei que 32 vezes 2 é só eu dobrar os dois números, é 64. E dividir por 10 depois é só voltar a vírgula. Então 32 dividido por 5, 6,4. Grave isso aqui, gente. Sempre que você for dividir alguma coisa por 5, é a mesma coisa que multiplicar por 2 e dividir por 10 depois. Ajuda muito na hora que você tiver que fazer conta grande. 6,4 vezes 10 a menos 6. Ampere. Só que 10 a menos 6 é feio para ficar na conta. Eu posso usar um daqueles múltiplos e submúltiplos. 10 a menos 6 é a mesma coisa que micro. Então posso colocar 6,4 microampere. Fica bem mais bonitinho. Aí, beleza? Todo mundo entendeu o que eu fiz nessa divisão? O que eu fiz no exercício de usar essa fórmula? Ok, vamos seguir. Número 3. Caiu na Federal do Pernambuco. O gráfico mostra a variação da corrente elétrica
I em amperes num fio em função do tempo T em segundos. Aqui é um daqueles exercícios de gráfico que eu expliquei para vocês. Ele quer a carga elétrica em coulombs que passa por uma secção transversal do condutor nos primeiros 4 segundos. A carga que passa por uma secção transversal é a carga que passa pelo fio. Aqui, o que a gente precisa prestar atenção é que ele não quer a carga durante todo o tempo. Ele só quer a carga durante esses primeiros 4 segundos. Vocês viram comigo, pouquinho tempo atrás, que a carga é numericamente igual à área. E aqui a gente tem um trapézio. A base menor do meu trapézio está aqui. A base maior do meu trapézio está aqui. E a altura do meu trapézio está aqui. Esse trapézio está na posição certa, ele não está deitado. Então, a área do trapézio é base menor mais base maior, vezes a altura, dividido por 2. Base maior, 4. Base menor, aqui de 3 a 4, 1. Altura, 4. Dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 4 mais 1, 5, vezes 2, 10 ampere. Letra E. Difícil desse exercício mesmo. É só olhar o gráfico aqui, identificar que é um trapézio, e depois a conta é simples. Essa parte de corrente tá tranquila? Podemos seguir para a segunda parte da aula. Ok. Prometo não segurar vocês muito mais tempo, tá? De verdade. Agora, a gente vai ver o que é tensão elétrica ou diferença de potencial. Potencial, vocês lembram? Vocês viram comigo, o Pedro reforçou para vocês, é a letrinha V lá da eletrodinâmica. Vocês lembram disso? E o Pedro falou para vocês na última aula que o trabalho de uma força que atua por uma carga é essa carga vezes a diferença do potencial. Apresentou isso para vocês. Isso tinha toda uma aplicação lá na eletrostática. Para a gente, eu só trouxe esse quesinho para baixo. Diferença de potencial é o trabalho pela carga. A gente não vai usar essa fórmula quase nunca na eletrostática. Vocês só precisam entender o que cada coisa significa. E para isso, eu desenhei um circuito bem mais ou menos aqui. Aqui tem uma pilha e embaixo tem a lâmpada. E sai os fios dos dois polos da pilha e liga na lâmpada. O que é essa minha diferença de potencial, esse meu U? É justamente esse 1,5 V. Sempre que você vê que uma pilha tem 1,5 V, é a diferença de potencial da pilha, é a tensão da pilha. A bateria do carro, 12 volts, é a diferença de potencial entre os dois polos da bateria, é a tensão da bateria, 12 volts. Ah, a tomada de casa tem 110 volts, é a diferença de potencial, a tensão da tomada é 110 volts. Ah, é 220 volts. Tensão, diferença de potencial. Isso que vocês lembram. Não preocupa se é trabalho, não preocupa se é carga. Pensa nesse valor de tensão como esse número. E o que ele significa? O polo positivo da minha pilha tem a tensão V1. O polo negativo da minha pilha tem a tensão V2. Faz diferença para mim qual que é essa tensão V1? Não. Faz diferença para mim qual que é essa tensão V2? Não faz nenhuma. Eu sei que se eu pegar V1 menos V2, dá 1,5 volt. Se você pegar na tomada, medir o potencial
de um dos buraquinhos, medir o potencial do outro lado, subtrair, vai dar ou 110 ou 220, depende da tensão que é da sua casa. Na bateria do carro, mesma coisa. Pensa no valor, lembrou de tensão? 1,5 volt da pilha, e assim por diante. Eu sei que essa tensão, se você colocar num lugar que tem uma tensão, que tem uma diferença de potencial, uma carga elétrica, no nosso caso, o que é essa carga elétrica? Os elétrons livres no fio vai gerar um trabalho. O que é esse trabalho? O nosso fluxo de elétrons, a nossa corrente elétrica. Então, a nossa diferença de potencial é responsável por gerar essa corrente elétrica. Vocês entenderam o que é? Tranquilo. Aqui também dá para ver os sentidos da corrente. Eu marquei errado, tá? Vou marcar de novo. Na hora que eu estava preparando, eu marquei errado. Se alguém copiou, desculpa. O fluxo de elétrons, os elétrons sempre saem do polo negativo, seja da pilha, seja do gerador, seja da tomada, e entram no polo positivo. Isso os elétrons. A corrente elétrica a gente marca ao contrário, né? Então, sempre que você tiver o desenho de uma pilha, o desenho de um gerador, o desenho de uma bateria, você vai marcar a corrente saindo do positivo e entrando no negativo. Perdão aí por estar ao contrário. De verdade, não tinha reparado. Se a diferença de potencial, vocês lembram daquele físico que foi homenageado, o Alexandre Volta, unidade de tensão, volt. É a única que não dá para esquecer, né? Que a gente mais usa no dia a dia, eu acho. Aqui nesse tópico de tensão elétrica e corrente elétrica, foi justamente o que eu expliquei para vocês, que quando você tem uma diferença entre dois potenciais e coloca uma carga elétrica, vai gerar um trabalho, que é justamente o movimento dessas cargas. E aqui, só uma curiosidade, que é que existem dois tipos de corrente elétrica. Uma corrente elétrica que é contínua e uma corrente elétrica que é alternada. Por que eu estou explicando isso? Porque na corrente elétrica contínua, aqui nesse caso, ela tem sempre o mesmo sentido. Aqui para baixo, aqui para a esquerda, aqui para cima. Ou seja, um sentido horário. Um sentido horário. Em alguns casos, se eu inverter, se eu girar a minha pilha, a corrente, o sentido vai ficar ao contrário. No nosso circuito residencial, nas nossas casas, a corrente, ela fica trocando. Uma hora ela está indo para frente, uma hora ela está indo para trás. Uma hora ela está avançando, outra hora ela está recuando no fio. Que é nesse segundo caso. Aqui está entre negativo e positivo, mas é como se eu tivesse um fio. Vou desenhar um fio melhor aqui. Se eu tivesse um fio e uma hora a corrente esteja para a direita, uma hora para a esquerda. Por quê? Qual o sentido da minha corrente ficar trocando? E no caso da minha corrente contínua, como é nesse desenho, ela manter sempre a mesma direção. A consequência disso é, vocês já repararam, sempre que vocês têm que colocar pilha em algum, às vezes, controle de televisão de alguma coisa, você tem que pôr o polo positivo no positivo e o negativo no negativo. Qualquer lugar que for usar pilha, for usar bateria. Só que nas tomadas de casa, a gente sabe que tem um polo positivo, um polo negativo, mas se você inverter a tomada, tanto faz, o aparelho continua funcionando. Isso é justamente por causa que a corrente das casas é alternada. A corrente da CEMIG, ela é alternada. Então, uma hora, você vai ter ela saindo do positivo no negativo, e uma hora os polos vão se inverter. Então, com a corrente sendo invertida sempre, não faz diferença quais são os polos. Você pode colocar em qualquer posição. Isso é só uma curiosidade mesmo, que a corrente
alternada há variação de sentido, em corrente contínua não há variação de sentido. Outra coisa importante é que, apesar da gente estar falando de sentido, corrente elétrica é uma grandeza escalar. Por ser escalar, a gente pode somar ela. Como assim? Eu tenho aqui dois fios, você emenda num fio só. Nesse de cima tem a corrente de 2 A, nesse de baixo tem a corrente de 5 A. Quando você junta os dois, a corrente que sobrar aqui, vai ser de 7 A. Alisson, essa inversão ocorre com qual frequência? Depende do país. No Brasil, ocorre essa inversão de sentido 60 vezes por segundo. Se você for ver nos aparelhos que são ligados à tomada, você vai ver que tem lá, se ele é 110, 120 volts, a corrente que ele usa, e tem lá 60 Hz. Esse 60 Hz é justamente que a corrente se inverte 60 vezes por segundo. Em alguns países da Europa, se eu não me engano, na Argentina, essa inversão é um pouco mais devagar. Ocorre a cada 50 vezes a cada segundo. 50 Hz. Isso gera uma condição interessante, porque a televisão que você compra na Argentina, ela não funciona no Brasil, justamente por causa dessa diferença. Televisão e outros aparelhos eletrônicos. Ok? Professor, Oi, diga. é, é, eu só não entendi até agora por que ocorre essa alternância. Para você, é um negócio de conforto. É para você não ter que olhar polo positivo e polo negativo na hora de ligar um aparelho na tomada. Entendi. Obrigado. Imagina, você erra o lado e você queima um aparelho só por causa disso? Eu estava achando que era por causa de algum tipo de economia de energia, em questão de energia elétrica em desuso, eles, em vez de deixar fluindo num sentido só, eles acabam alternando para poder economizar. Não, não. A quantidade de carga é a mesma. Tanto na corrente contínua quanto na corrente alternada. A quantidade de carga não vai se alterar. Entendi. Obrigadão. Chegamos, gente, no último tópico da nossa aula. Graças a Deus, vocês devem estar falando. Quando. Não deve estar aguentando Peraí, mais. só mais um. Diga. Quando, por exemplo, ocorre essa alternação, não tem uma perda de energia aí nessa, tipo assim, os elétrons se chocam mais ou menos? Não, não, não. É, essa alternância, acho que eu consigo te explicar de outra forma. Você já parou para pensar e quando você liga, aperta o interruptor da lâmpada, a lâmpada acende imediatamente? Então eu quero chegar em algum lugar nisso. Eu vou até desenhar aqui. Já. Você tem um fio que chega aqui, aqui está a sua lâmpada. E aqui está o interruptor. Interruptor feito. Tá, aqui está o interruptor. Quando você vira esse interruptor, não é o elétron que está aqui que ele tem que fazer todo esse caminho. Isso não acontece até a lâmpada acender. Quando você liga o interruptor, se ativa uma diferença de potencial, e todos os elétrons ao longo do fio, eles começam a se movimentar juntos. Então esse elétron que estava aqui perto, ele vai começar a se movimentar, vai fazer a corrente acontecer e a lâmpada já vai acender. Então, no fio todo, quando acontece essa inversão da alternância da corrente, é algo meio que sincronizado de todos os elétrons ao longo do fio. Não começa antes numa parte, não termina depois em outra. Então, não há perda.
Entendi. Ok? Ok. Então, o último tópico da aula está dividido aqui em três partes, mas é um tópico só, tá, gente? É potência e energia em si, que eu acho que é a parte mais legal da aula. Vocês vão aprender a fazer a conta da CEMIG, a conta de quanto de energia vocês gastam. Chega lá a conta para pagar. Primeiro vamos entender o que é potência. Na fórmula de potência, potência, energia por tempo. Então, quando eu falo que tal coisa... Eduardo, calma, gente. Eduardo, então é como se fosse uma engrenagem? Como assim? Não entendi. Se conseguir formular de outro jeito, Professor, diga. eu falei de engrenagem sobre a parte da lâmpada, né? Que os elétrons ficam se movimentando para acender a luz, né? Então é Uhum. como se fosse uma engrenagem que quando uma se movimenta, as outras se movimentam junto para mover uma máquina completa, assim, ao mesmo Isso, tempo. é como se fosse isso. Eu vou. Se eu desenhar maior, é muito grande. Você tem um fio, e quando você aperta o interruptor, você submete os elétrons daquele fio a uma diferença de potencial. Então você vai ter um V1 e um V2. O importante não é os valores deles, é a diferença de potencial, é um U. Então todos os elétrons que estão aqui, quando eles forem submetidos a essa diferença de potencial, eles vão se mover juntos para levar essa energia elétrica para aquele lugar. Pode sim relacionar a engrenagem, é uma relação boa, no sentido de todos se moverem juntos, sim. Entendi. Obrigado. Voltando aqui em potência. Potência é o tanto de energia que uma coisa consome em um tempo. Então, você fala que a potência de alguma coisa tem um valor X. Quer dizer que aquela coisa consome X de energia a cada período determinado de tempo. No nosso caso aqui, a gente trabalha com um sistema internacional. Então, nossa energia é medida em joules e nosso tempo é medido por segundos. Então, eu falo que minha potência é 60 joules por segundo. Quer dizer que determinada coisa consome a cada segundo 60 joules de energia. Potência é um conceito mais simples de entender. Só que na elétrica, a gente vai ter outra fórmula para calcular a potência. Eu não vou demonstrar, mas se alguém quiser saber de onde veio a fórmula, pode mandar uma mensagem depois que eu explico. A gente também demonstra na física que potência é a diferença de potencial vezes a corrente. Como assim? Eu tenho aqui uma lâmpada. Eu já fiz um desenho, mais ou menos aqui. Vamos supor que esse quadrado aqui, falaram do micro-ondas, é um micro-ondas. Nele vai passar uma corrente I e ele está ligado numa tomada que tem uma diferença de potencial U. Vamos supor que esse I é 5 amperes e minha diferença de potencial é 110. A potência é I vezes U, então é um vezes outro. Eu sei que a potência desse micro-ondas é 550 watts. Simples de calcular, fácil, conta é simples. Potência é isso. Agora energia. Energia, a gente vai derivar da fórmula de potência. A gente vai pegar esse Ezinho, vai tirar esse T de baixo e passar multiplicando o P. Eu vou ter que a nossa energia é a potência vezes o tempo. Por que a gente volta nessa fórmula?
Porque na maioria das coisas de casa, você vai olhar a geladeira, você tem a potência que ela usa, a potência que ela consome, que ela produz. Então, você pegar a sua geladeira lá, você pode ver que ela tem uma potência, por exemplo, de 600 watts. E você quer saber quanto de energia ela gastou em um dia. Um dia não, um dia a conta é grande. Que esse tempo tem que ser colocado em segundos, por enquanto. Um dia, a conta é grande. Vamos ver em um minuto. Multiplica por 60. Que é um minuto, tem 60 segundos. 6 vezes 6, 36, 3 zeros. Em um minuto, a geladeira consumiu 36 mil joules de energia. E assim você pode fazer com todos os aparelhos na casa. 600 joules, 600 watts, é um valor até pequeno para geladeiras. Essas geladeiras são mais. O chuveiro é coisa de 5.000 watts. Então, se a gente for usar esse tempo aqui em segundos e essa potência aqui em watts, nossos resultados aqui em joules vão ser números gigantes. Então a gente precisa de um artifício para diminuir esses números. É aí que vem a unidade de energia que é usada nas contas, de energia, que é o quilowatt-hora. Como que a gente chega no quilowatt-hora? Importante lembrar, antes de eu mostrar para vocês como que chega, que joule é energia, quilowatt-hora é energia, e só watt é potência. Então não é porque tem esse W aqui, que é uma unidade de potência. Cuidado para não confundir isso. Certo? Eu vou partir da nossa fórmula. Energia é potência vezes tempo. Vamos passar para as unidades. Joule é watt vezes segundo. Eu quero fazer aparecer quilowatt-hora. Então, o watt já está aqui. O watt já está aqui. Eu tenho que colocar um K. Para colocar o K, eu tenho que fazer isso dos dois lados. Colocar um K antes de alguma coisa, na parte de exatas, é a mesma coisa que multiplicar por 1.000. Então eu tenho 1.000 joules, 1.000 watts vezes segundo. Eu tenho segundo. Para transformar em hora, eu tenho que multiplicar até chegar em hora. Eu sei que uma hora é 3.600 segundos. Então, se nos dois lados eu colocar 3.600, eu posso trocar aqui por hora. Então, eu chego que 1 kWh é igual a 3.600 vezes 10 a terceira joule, ou 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joule. Não precisa decorar para entender como que você chegou nisso. Se você entender, é mais fácil. Por quê? Se esquecer essa relação, você tem como chegar. Mas essa relação é muito importante e usa muito. Então, eventualmente, vocês vão acabar decorando que 1 kWh é 3,6 vezes 10 a sexta joules. Entenderam essa última parte? Acho que ficou meio corrido. Quer que volte em algum lugar? Volta o raciocínio de como chega aí. Bom, eu vou fazer do zero, que eu acho que fica mais fácil de acompanhar. Energia é potência vezes tempo. Pensa matematicamente, sempre que você manter a igualdade, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer de outro.
Se você fizer uma coisa numa equação dos dois lados, você não está alterando ela. Eu vou trocar aqui pelas unidades de cada um. Energia é joule, potência é watt e meu tempo é segundo. Eu quero chegar em quilowatt-hora. Esse é meu objetivo. O que eu já tenho? Eu já tenho watt. O quilo é um prefixo. É um prefixo que equivale a 1000. Então, como eu tenho que fazer dos dois lados, eu posso multiplicar por 1000 dos dois lados. 1000 joule é igual a 1000 watt vezes segundo. Só que o 1000 não é a mesma coisa que K. Então, 1000 joule igual a quilo watt vezes segundo. Eu preciso transformar segundo em hora agora. Como que eu faço isso? Eu sei que uma hora tem 60 minutos e cada 1 minuto tem 60 segundos. Perdão. Cada 1 minuto tem 60 segundos. Então, para mim saber quantos segundos tem uma hora, vou multiplicar 60 por 60, que dá 3.600 segundos. Eu vou multiplicar por 3.600 dos dois lados. 3.600 vezes 1000 joule igual quilo watt vezes 3.600 segundos. Só que o 3.600 segundos eu posso trocar por uma hora. Então fica 3.600 vezes 1000 joule igual a quilo watt 3.600 segundo hora. Cheguei dessa forma. Com 3.600 eu posso andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas com a vírgula. Então ficou 3,6 vezes 10 a sexta joules é igual a 1 kWh. Por que eu preciso fazer essa conversão? Para facilitar os cálculos. Joule é uma unidade de energia muito pequena para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Então, usar o quilowatt-hora é uma forma de facilitar isso, uma forma de trazer isso em números mais simples. Para mim não fazer conta sempre com grandezas muito grandes. Ficou mais fácil de visualizar a conversão? Ficou sim, deu para entender bem. Deu para entender bem? Beleza. Gente, de teoria, hoje é só. Já está meio tarde, já deu o tempo de aula e o conteúdo que eu tinha programado para passar. Eu queria fazer mais um exercício desses de potência. Posso fazer ou vocês estão cansados e querem encerrar a aula e vocês fazem em casa? A aula acaba. Sim, mas tá tarde de todo jeito, já falei muito. Não é como se tivesse que consumir o tempo todo da aula. Vou fazer o 4 aqui, o 5 eu coloco na lista para vocês. Uma lâmpada elétrica de potência 60 watts fica acesa 10 horas por dia. Qual a energia elétrica consumida durante um mês, 30 dias? Então vamos lá. Eu sei que energia é igual a potência por tempo. A minha lâmpada tem de potência 60 watts e ela fica acesa
10 horas por dia. Eu estou colocando a unidade, vocês vão entender por quê daqui a pouco. Então eu sei que por dia, minha lâmpada gasta de energia 600 watt hora. Tá faltando aqui? Travou a apresentação, gente? Não, para mim ainda continua apresentando. O meu tinha travado, mas eu fechei o aplicativo, abri de novo e voltou ao normal. Voltou. Calma. Destrava. Qual coisa vocês dão um grito, gente? Por favor. Explicar de novo, então, já que estava travado. Uma lâmpada de potência 60 watts fica acesa 10 horas por dia. Letra A. Qual a energia elétrica consumida durante um mês? 30 dias. Não, tá meio travado aqui para mim ainda, na real. Eu vou reiniciar a apresentação, só para fazer esse exercício, que tá, para mim tá meio estranho. Parece que agora ficou melhor. Qual a energia elétrica consumida durante um mês? 30 dias. Então eu tenho 600 watt-hora, e isso aqui é um dia. São 30 dias, né? Então eu vou multiplicar por 30. 3 vezes 6, 18. 3 zeros. 18.000 watt-hora. Só que 18.000 é 18 vezes 1.000 watt-hora. E eu tinha falado para vocês que sempre que eu tenho 1.000, eu posso trocar por K. Então é 18 kWh. Vocês terem noção, uma lâmpada de 60 watts, se ficar 10 horas acesa por dia em um mês, já dá 18 kWh. Imagina se fosse esse valor em joules, ter que multiplicar por 3,6 vezes 10 a sexta. Daria um valor gigantesco, por isso que a gente usa essa unidade. A energia elétrica é essa, já é a resposta da letra A. Letra B. Qual o custo da energia elétrica consumida no item anterior? Adote o preço do quilowatt-hora como sendo 50 centavos. Então, letra B. 1 quilowatt-hora é 50 centavos. 18 quilowatt-hora é X, regrinha de 3 padrão, multiplica cruzado, 1x é igual a 18 vezes 0,5. Sempre que vocês estiverem multiplicando por 0,5, é a mesma coisa que dividir por 2. Vou até escrever aqui em cima. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 18 dividido por 2, R$9. Simples. Esse tipo de exercício também cai no Enem, também cai nos vestibulares bastante. Só que no Enem cai um pouquinho diferente. No Enem ele vai te dar uma tabela. Tô ficando sem voz. Eu vou até parar a apresentação e voltar aqui, que aí eu converso com vocês. No Enem, cai esse tipo de exercício bastante. Qual que é a diferença do Enem? Ele não vai te dar o enunciado dessa forma. Ele vai te dar uma tabela com a potência de vários aparelhos e vai te dar o tempo de vários aparelhos. E você vai ter que fazer a conta um por um. E somar tudo no final e converter para os valores. Às vezes ele não vai te perguntar nem o valor. Ele vai, por exemplo, trocar uma lâmpada incandescente por uma lâmpada de LED e perguntar quanto de dinheiro você economizou. Você vai ter que trabalhar esses valores para chegar na resposta dele. Tranquilo, gente? Por hoje de matéria é isso.
Eu espero assim que vocês tenham aprendido com a aula. Eu queria pedir desculpa por alguma coisa, se eu expliquei alguma coisa mal, vocês não entenderam direito. Eu vou estar colocando a lista no Drive agora e amanhã, depois vocês fazerem, pode me mandar mensagem se tiver dúvida, eu gravo um vídeo explicando, troco uma ideia sobre a matéria, sem problema, tá, gente? Obrigado. Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser perguntar. Eu que tenho que agradecer por todos vocês aqui, ficar aqui quarta-feira, 10 horas da noite, assistindo a aula de física. Vocês são os heróis mesmo. Tá aqui de verdade. A Dani e o Luiz Paulo vão postar a aula no YouTube, se vocês quiserem rever alguma parte, às vezes copiar uma parte que eu passei rápido. Vocês querem que eu coloque aquele arquivo que eu escrevi no Drive também? Tem as fórmulas, tem os desenhos, tudo certinho. Eu vou Pode. colocar. Eu vou colocar. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Até daqui, não sei quantos dias é a próxima aula. Semana que vem tem monitoria. Se vocês tiverem alguma dúvida da listinha, quiser perguntar na monitoria, mas se quiser mandar mensagem também, tá tudo certo. Obrigado, gente. Grande abraço.